Bom, meu nome é Thalita, sou geriatra. Eu falei com vocês já um tema, que foi a segunda aula, né, desse primeiro módulo que a gente está finalizando hoje, que é o módulo de fisiologia. Sou geriatra, fiz faculdade em Marília e fiz residência no servidor estadual, continuo trabalhando lá até hoje. Na primeira aula, nós falamos muito sobre conceitos de fluido, o que é fluido. É muito importante que as pessoas assistam, né, que vocês todos assistam às aulas na sequência, pois as informações dadas são importantes para que a gente possa aprender um pouquinho mais. Uma outra coisa que eu estava pensando, que esse é um curso muito interessante, né? E eu agradeço muito a oportunidade de estar fazendo parte dele, porque eu tenho aprendido muito com os conceitos, com as aulas que eu tenho assistido. E são aulas que dá um pouco de trabalho para fazer, para estudar, né? Para assistir e para colocar em prática também. Então, convido vocês para estar estudando os temas, anotem, assistam novamente, porque são conceitos muito importantes que vão fazer grande diferença na nossa vida e na vida das pessoas que a gente acaba acolhendo. O tema dessa aula é um tema que difícil de entender esse título, né? Como que a gente vai lidar com a perda e a revitalização dos fluidos na manutenção da saúde? Primeira vez que eu li, falei, meu Deus, que tema é esse, né? Mas se a gente dividir, assim, pensa em fluidos em tudo que a gente estudou na segunda aula. Então, a gente nessa aula vai trabalhar como que a gente perde os fluidos, como a gente se revitaliza, para que a gente tenha uma saúde, para que a gente mantenha um equilíbrio. Eu sei que nas aulas anteriores a gente falou muito desse conceito de saúde, né? Mas aqui eu faço uma observação muito pessoal de que a primeira vez que eu ouvi esse conceito de saúde, confesso que foi no cursinho, na faculdade, e através da Organização Mundial da Saúde, que é um conceito de 1948, a gente sabe que saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, não constituindo somente da ausência de uma doença ou de uma enfermidade. Então, a primeira vez que eu ouvi isso na faculdade, eu juro que eu não entendi esse conceito completamente. Durante o tempo de faculdade, a gente fica muito preso nos conceitos da medicina física. Então, eu fiquei muito limitada nesse estado saúde é o estado de completo bem-estar físico. Não entendi muito bem como seria trabalhar essa parte mental, social, e dessa forma, devido à minha ignorância, eu fiquei muito focada nas enfermidades físicas, que também são importantes, né? Porque num curso de medicina é muito puxado a gente estudar todas as doenças, a fisiologia, a anatomia, de todos os processos, né? Mas, graças a Deus, quando eu terminei a faculdade, vim fazer residência aqui no Hospital do Servidor Público Estadual, eu um dia vi um cartaz, né, dentro do servidor. Eu cheguei no servidor por volta de 2006. Em 2008, eu vi um cartaz sobre o congresso de 40 anos da AME, que foi realizado no Teatro Santo Agostinho. E eu li assim, 40 anos construindo o paradigma médico espírita. E aí eu pensei, o que será que esse negócio de médico espírita? Sou médico, sou espírita, acho que eu vou lá ver o que eles falam. Eu juro que eu não tinha ideia do que era isso. Quando eu cheguei lá para assistir esse congresso, eu fiquei muito maravilhada com as informações que eu tive lá. Porque tudo tinha muito sentido com o que eu estudava na casa espírita e também na faculdade. E falei, nossa, que interessante, né? Que grande oportunidade. Foi lá que eu conheci a doutora Marlene, vários amigos, Rodrigo Bassi, e fiquei encantada com as palestras. Eu lembro que eu cheguei e falei, mãe, você não sabe o que eu conheci hoje? Eu lembro que eram 2 dias de curso, eu fui sozinha e fiquei anotando. Por muitos momentos eu me emocionei naquele congresso e foi lá que eu ouvi pela primeira vez o decálogo do médico espírita, que foi uma psicografia feita pela doutora Marlene,
no ano de 1900, esse decálogo foi editado por Bezerra de Menezes. E lá estava exemplificando quais são os ideais do médico espírita. E aquilo se tornou tão importante na minha vida, entrou tanto assim no meu coração, que a partir de então eu comecei a estudar muito sobre medicina e espiritualidade. Mas, recentemente, voltando a esse tema de saúde, eu volto a essa pergunta: será que se não estamos doentes fisicamente, estamos saudáveis? E eu só fui entender esse conceito de saúde recentemente, quando eu estava atendendo um paciente com câncer terminal, com uma colostomia, e ele estava tão bem espiritualmente, e naquele momento eu ouvi uma frase assim: quem está doente? Espiritualmente, ele estava muito mais saudável que eu. Fisicamente, eu estava mais saudável que ele. Mas ele estava com uma paz de espírito, ele estava tão tranquilo, que eu aprendi muitas coisas com ele durante aquela consulta. Então, acho que é muito importante nós, como médicos, nos colocarmos na posição de paciente e vice-versa, porque durante uma consulta, nós também somos tratados, se a gente pensar nessa saúde de uma forma geral, né? E aí, essa é uma das figuras que eu mais gosto, porque a gente acaba estudando assim. Às vezes a gente está olhando só o corpo físico, que é essa figura vermelha. Mas a gente não pode esquecer que para a gente estar saudável, a gente tem que estar saudável do ponto de vista do perispírito e do espírito. Eu expliquei um pouquinho dessa figura na primeira aula, né? Sobre o duplo etérico, fazendo a ligação do perispírito para o corpo físico, o corpo mental, né? Fazendo a conexão do perispírito com o espírito. E nós médicos vamos sempre olhar a cura física. A medicina terrestre ela vai atuar em cima do corpo físico, mas é muito importante que nós, principalmente vocês que também são médicos, estudantes, trabalhadores da casa espírita, entendam esses conceitos que a gente está tentando estudar e passar, para que a gente possa ajudar aquele irmão que chega na casa, no centro espírita procurando auxílio, aquele paciente que nos procura no consultório diariamente, que já passou por diversos médicos e não consegue a sua cura, porque com certeza a sua patologia não está presa ao corpo físico, né? Então, a gente chegando nesse ponto aqui, eu vou fazer vou recapitular a última aula, falando um pouquinho sobre essa tríade, né? Deus, o princípio inteligente e a matéria. A gente aprendeu na primeira aula já todos esses conceitos, o que é fluido, a origem dos fluidos, quais são os tipos de fluido, e é importante a gente lembrar que a matéria, sobre a influência do princípio inteligente, do espírito, ela dá origem ao fluido cósmico universal, né? E aí a gente já explicou esses diversos tipos de fluidos. Tudo se resume muito nessa questão 27 do Livro dos Espíritos. Há, então, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E aí ele fala que sim, acima de tudo tem Deus. Eu deixei até a figurinha aí para ficar mais fácil. Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a trindade universal. Mas o elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer sobre ela a ação, né? Então, a gente entende que, por mais que a gente estude o fluido, o que é fluido, né? De que forma que a gente vai atuar no fluido para que a gente tenha saúde. Tem uma questão também do Livro dos Espíritos, que é a questão número 70, que fala assim: a quantidade de fluido vital, ela é a mesma para todos os seres orgânicos? Os espíritos, eles nos afirmam que uma das modificações mais importantes desse fluido universal é o fluido vital. O fluido vital, ele é responsável pela nossa força motriz, é ele que dá movimento aos corpos vivos, à matéria, né?
Sem ele, a matéria é inerte. E a gente pode dizer que ele é responsável pela animalização, porque, segundo os espíritos, a vida é resultado da ação de um agente sobre a matéria, ou seja, do espírito sobre a matéria. Então, quando a gente pergunta a quantidade de fluido vital que tem o ser humano é a mesma em cada ser humano, isso na questão 70 do Livro dos Espíritos. Varia segundo as espécies e não é constante no mesmo indivíduo, nem nos vários indivíduos de uma mesma espécie. Há os que estão, por assim dizer, saturados de fluido vital, enquanto outros o possuem apenas em quantidade suficiente. É por isso que uns são mais ativos, mais energéticos, de certa forma, vivem mais abundância. E aqui na questão no 70, ele fala que a quantidade de fluido vital se esgota, pode se tornar incapaz de entreter a vida, se não for renovado pela absorção e assimilação das substâncias que o convém. Então, dentro desse contexto sobre fluido vital, os fluidos eles têm as características que lhes são dadas a partir do princípio inteligente. Então, o espírito ele vai dar as características. O espírito que anima vai dar. E o que vai modificar? O pensamento, o sentimento, a vontade. O pensamento, o sentimento e a vontade de cada espírito vai dar vida, vai animalizar, vai dar vivacidade a esse fluido. Em Pensamento, Vontade e Ação Magnética, é um livro da doutora Marlene, tem a fotinha aqui do lado. Esse é o capítulo 4 do livro Passe como Cura Magnética. Então, o capítulo chama Pensamento, Vontade e Ação Magnética. É o capítulo 4 desse livro, Passe como Cura Magnética. Lá a gente lê o seguinte: sentimento é o que dá a natureza do pensamento, conforme a qualidade do nosso coração. A gente estudou na segunda aula que o pensamento ele é formado lá no corpo mental. O corpo mental, aquela figurinha que a gente vê que une o espírito, né, ao perispírito. E o corpo mental, ele está ligado ao quê? Ao centro coronário, que foi explicado na aula passada pelo nosso amigo. Então, esses fluidos, eles são veículos de pensamento e tem neles ondas e raios de pensamento que vão se cruzando sem se confundir. Tem uma grande quantidade de fluidos construtivos e destrutivos e, sobretudo, a manipulação deles vai dar o quê? Pelo pensamento e pela vontade de cada ser humano, de cada espírito. No livro Evolução em Dois Mundos, tem mais um conceito que exemplifica isso. A partícula do pensamento, embora viva e poderosa na composição em que se derrama do espírito que a produz, ela é igualmente passiva perante o sentimento que lhe dá a forma, para o bem ou para o mal. Olha como é importante a atuação do nosso sentimento, do nosso pensamento, e dentro desses conceitos, né, iniciais, para a gente lembrar um pouquinho do fluido, da importância da matéria, eu volto para o nosso tema. Quais são as causas de perda de fluido, de desgaste energético? Se o nosso tema de hoje é como lidar com a perda dos fluidos na manutenção da saúde e como lidar com a revitalização desses fluidos, quais são as principais causas de perda de fluido? E aqui eu poderia ficar citando várias, eu não vou entrar em detalhes sobre cada uma delas, mas conflito entre a necessidade de um período de sono satisfatório e período de sono usufruído, perde fluido. Emoções descontroladas, quando a gente fica muito nervoso, muito irritado, né, essas emoções em excesso. Esforço físico incompatível com o estado de saúde e realidade do nosso corpo. Falta de nutrientes naturais oferecidos pelo planeta. Exercício físico insuficiente, sedentarismo no caso, né? Fatores climáticos e atmosféricos adversos. Falta de resistência do nosso corpo, ou do corpo, com as possibilidades vitais devido aos fatores kármicos ou ocidentais. Todos esses são fatores que nos levam a perder fluidos, né? Desconforto emocional e doenças da alma,
fatores emocionais extremos, decepções, cansaço mental, cansaço espiritual, estresse, cansaço, depressão, a indisciplina mental e emocional no gerenciamento dos horários de trabalho e descanso. E só para finalizar, porque acho que a gente poderia ficar falando muitos ainda, apropriação indébita das energias alheias por meio do vampirismo energético e vital, pensamentos negativos, principalmente, muito importante, vamos falar muito sobre isso, e a falta de compromisso e disciplina, por exemplo, no desenvolvimento mediúnico, também nos causa um desgaste energético muito grande. Quando a gente fica pensando sobre pensamento, sobre sentimento, o que a gente tem que tratar? O pensamento, o sentimento, como que a gente pode tratar isso? Como que a gente pode lidar com a revitalização disso? Então, nós vamos focar um pouco nessa parte espiritual, deixando a medicina física um pouquinho de lado, né? Porque nós estamos estudando um pouquinho aqui sobre medicina e espiritualidade. E nesse contexto de sentimento, de pensamento, fica impossível a gente dissociar o cérebro e o coração, porque ambos eles estão totalmente ligados na elaboração do pensamento. Então, tanto o nosso sentimento quanto o nosso raciocínio está ligado na formação desse pensamento. Assim, entendemos que o sentimento ele está implícito no nosso pensamento, dando-lhe origem e caracterizando ele. São diferentes, mas manifestam-se como uma mesma unidade. No livro Fisiologia Transdimensional do Décio, a gente lê o seguinte: o pensamento emitido ele pode ter uma faixa de vibração mais elevada ou mais primitiva, sendo assim mais denso ou mais sutil, dependendo do sentimento que gerou. E olha como é aqui interessante. Os pensamentos elevados, eles são de alta frequência. Isso fala muito na física quântica. Eles são mais etéreos, são mais energéticos, e eles têm um pequeno comprimento de onda. E tem como origem sentimentos derivados do quê? Do amor, da compaixão, da caridade, da solidariedade, da humildade, da tolerância. Já os pensamentos com baixo padrão vibratório, eles são mais densos, são menos energéticos e eles têm um pequeno, aqui que é o pequeno comprimento de onda, que derivam de sentimentos como vícios de matéria, ciúmes, inveja, vaidade. Então, quando a gente compara que o paciente, ou nós mesmos, pessoas otimistas e as pessoas pessimistas, né? Quando a gente compara, a gente para pensar de que forma, né, o nosso otimismo pode influenciar, de que forma o nosso pessimismo pode nos causar doença. Uma coisa importante, assim, que eu aprendi no livro do Passe como Cura Magnética, que tem algumas pessoas que elas acalentam nelas mesmas doenças com o próprio pensamento. Tem muito paciente que chega no consultório que parece que eles não têm vontade de melhorar. Muitas vezes, assim, o tratamento não está indo bem, eu pego e falo para o paciente, mas o senhor deseja melhorar do fundo do coração? Porque muitas vezes as pessoas usam a doença como um escudo, como uma oportunidade de chamar a atenção da família, se fazem refém daquilo. Então, tem pessoas que elas acalentam doenças no pensamento porque elas têm vontade de ficar doente, ficam sustentando com a própria vontade a doença. São as pessoas hipocondríacas, que têm, assim, de um grau leve a um grau grave, né? E essas pessoas, por não vigiarem a qualidade dos seus pensamentos, elas vão adoecendo. A sugestão mental que elas têm pode atrair para elas entidades microbianas. E até achei uma figurinha aqui para ilustrar isso.
No caso aqui, essas entidades microbianas, a última foto seria do espírito com os seus corpos sutis, e a primeira foto seria o espírito ali envolto por essas entidades microbianas. Essas entidades, elas vivem e se reproduzem no campo mental das milhões de pessoas que são pessimistas. E com essa fixação de ideia, de doença, elas vão se multiplicando. Imagina que isso é como se fosse uma infecção bacteriana. A bactéria vai se proliferando na corrente sanguínea, e aí a gente vem com antibiótico, e aí o nosso próprio organismo começa a produzir anticorpos para destruir essas bactérias. Então, quando a gente tem um pensamento fixo, o que acontece? A gente começa a produzir essas entidades microbianas, essa foto aí do meio para ilustrar. Essas entidades microbianas vão se proliferando, vão cada vez mais aumentando em número, e elas são automaticamente absorvidas pelas células dos nossos corpos, porque elas são obedientes, elas vão atender ao comando que a gente está dando, e, consequentemente, vão formar no corpo a enfermidade idealizada. Então, por aí a gente começa a entender como é que se dá a fisiologia da doença, né? E esse estado mental patológico, negativista, né, faz com que a espiritualidade tenha muita dificuldade de nos ajudar. Nós somos mentalmente negativos, outra hora nós somos mentalmente otimistas, e vivemos com esse desequilíbrio energético. Mas, quando a gente tem um pensamento elevado, e corrigindo aqui o que eu falei, o pensamento elevado ele tem uma alta frequência, o que acontece? Fica mais fácil da espiritualidade penetrar nos nossos obstáculos, nos ajudar. Por isso a importância da oração. A oração, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas é um mecanismo de revitalização, né, de ganho energético. E muitas vezes a gente pode parar para pensar, mas será que o pensamento negativo de uma outra pessoa pode ter influência sobre a gente? Pode sim, mas desde que a gente permita, desde que a gente esteja receptivo a isso. Então, assim, o primeiro pensamento, o pensamento negativo emitido, ele afeta primeiramente, ele é produzido no corpo mental e ele vai afetar o quê? O nosso perispírito. Ele vai afetar primeiramente o perispírito daquela pessoa que está produzindo ele. Então, vamos pegar um exemplo. Eu estou achando que eu estou com um pensamento negativo, não sei, nossa, surgiu um nódulo aqui na minha mama, eu tô achando que isso é uma coisa negativa, ou nem surgiu um nódulo, eu tô com medo de ter. Ou tô com uma diarreia e falo, meu Deus, será que eu tô com câncer de intestino? Eu começo a pensar, tô com câncer de intestino, tô com câncer de intestino. Esse pensamento, ele vai tomando forma, como se fosse uma larva mental. E ele começa a agredir o meu perispírito. Quanto mais primitivo e mais materialista for o meu sentimento, ou a minha ideia que gere isso, uma ideia desprovida da crença em Deus, no Evangelho, maior vai ser a quantidade de toxinas que eu vou produzindo. E essas toxinas, elas vão impregnando na minha áurea. Eu tinha explicado na última aula sobre a áurea, sobre essa emissão de onda que a gente vai formando em volta do nosso perispírito. Então, esses pensamentos negativos, eles vão impregnando como larvas mentais, como pensamento forma, no mecanismo indutor que vai manter a nossa faixa vibratória cada vez mais baixa e vai fazer com que a gente sintonize com espíritos, principalmente os desencarnados que estão na mesma faixa vibratória que a gente. Tinha até uma foto que eu achei, mas eu não quis colocar, porque era uma foto tão, assim, negativa, que eu falei, não vou colocar isso na minha aula. De um espírito com essas larvas mentais, criando um campo magnético em volta dele e um monte de espírito desencarnado atraído pelo padrão vibratório. Essas larvas mentais, pensamento forma, elas são contagiosas. E elas podem ser induzidas de várias formas, né? Pensa no poder da palavra, gente. Pensa, elas são contagiantes. Pensa no poder da mídia, na influência que tem os livros, na influência que tem a televisão, na influência que tem hoje
esses meios, Facebook, Instagram, o quanto o nosso pensamento ele pode se perder e a gente pode ficar contaminado por essas larvas mentais. E isso explica, né, o porquê que a gente chega perto de pessoas negativas e a gente se desvitaliza. A gente, por exemplo, está desanimado e chega perto de um paciente que é espiritualmente elevado e a gente se revitaliza. Então, esse é o verdadeiro mecanismo, né? Tem muito disso no livro do Ernesto Bozano sobre pensamento. Ao contrário, né, dessas pessoas negativas, a gente também tem as pessoas otimistas, né? E essas pessoas otimistas, elas são pessoas que se beneficiam dos fluidos espirituais que estão à nossa disposição. E embora muitas dessas pessoas sofram de doenças, de consequências, elas ouvem a acústica positiva da alma delas, elas se concentram no bem e elas voltam-se a integrar com essa corrente da espiritualidade, por quê? Porque elas já atingiram uma postura mental diferente. Quantos de vocês que estão ouvindo têm esse exercício? Eu confesso que eu, estudando para essa aula, eu aprendi muito. Eu fiquei analisando o meu pensamento, eu fiquei analisando o meu ponto de vista, a maneira como eu me relaciono. E aí eu vi o tanto que é importante os nossos exemplos, a nossa fala, a nossa maneira de agir, de julgar, os nossos gestos, porque tudo isso gera ideia. E essas ideias, elas funcionam como umas ondas criadoras. Essas ondas, elas vão e vêm. Vão partir de nós, vão para o próximo, e do próximo vão voltar para nós. Então, se a gente trabalha com uma corrente positiva, nós vamos estar emitindo pensamento positivo e recebendo pensamento positivo. Imagina, por isso que é importante o orar e vigiar. O quanto a gente é contaminado por larvas mentais num dia que a gente está pessimista. A qualidade do nosso sentimento e do nosso pensamento é muito importante para o nosso triunfo ou até mesmo para a nossa derrota. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que... É um exercício diário que a gente tem que fazer. O pensamento pois, a força que, devidamente orientada, ela vai facilitar a produção de elementos de defesa do nosso organismo. Ele fortalece o arsenal das nossas células, do nosso sistema imunológico. Olha como o pensamento é importante. Por isso que a gente vê que o Cristo falava que nós somos os nossos próprios médicos, que a cura está em nós. Sempre orientado pela consciência profunda, o pensamento ele vai mobilizando elemento de preservação de defesa, ou se a gente for negativo, ele vai destruir os nossos processos saudáveis. Então, assim, o que eu mais aprendi, que esses pensamentos positivos, eles funcionam como se fosse uma depuração dos nossos resíduos perispirituais. Tem um capítulo, que é o capítulo de passe, no livro Missionários da Luz, que é excelente, tem tudo a ver com o que a gente está estudando nessa aula. Lá ele explica sobre o pensamento, como o pensamento contamina as células dos personagens, e como a espiritualidade atua limpando essa zona negra, cinzenta, que nós formamos com os nossos próprios pensamentos. A gente não tem ideia de como a espiritualidade trabalha 24 horas nos auxiliando na nossa saúde, né, de uma maneira direta e que a gente nem tem condição de entender. E aí eu fiquei pensando, falei muito sobre como a gente perde, como que a gente se desvitaliza. Eu acho que isso aí é super fácil, todo mundo sabe, todo mundo sente, nós somos seres inteligentes, nós sabemos o que a gente faz, que a gente perde energia, a maneira, o estilo de vida que a gente tem, né, de que forma que a gente vai se desvitalizando. Nós temos consciência disso, né, e essa voz interna nos avisa onde a gente está exagerando. A gente pode não corrigir, mas a gente sabe. E um roteiro que eu levo para minha vida, que foi muito importante para mim, uma sugestão, são essas obras do João Nunes Maia, Pelo Espírito de Miramês. Muitos de vocês já conhecem, mas quem não conhece vale a pena conhecer.
que é Horizontes da Mente, Horizontes da Fala e Horizontes da Vida. Eu fiz uma proposta de vida para mim, onde eu li com a minha mãe esses livros, Horizontes da Mente, principalmente. Não é uma leitura que é para você fazer assim, vou ler o livro em um dia, uma semana. Faça um exercício de tentar colocar em prática uma lição cada dia. Então, quando eu fui estudar Horizontes da Mente, eu tentei colocar em prática uma lição todo dia. No Horizontes da Mente, ele deixa claro assim: quando aprendemos a lidar com a nossa mente, novos horizontes se abrem e novas relações também, com nós mesmos, com o nosso próximo. E nesse livro, no Horizontes da Mente, a gente vai aprendendo alguns rumos para ampliar a nossa concentração, a nossa compreensão de acordo com a nossa força mental. E entendendo a nossa força mental, vocês não têm noção a transformação que a gente vai fazendo na nossa vida. Estudando esse livro, eu pude perceber, através do autoconhecimento, do estudo, o quanto meu pensamento é um pensamento doentio. E ele nos dá mecanismo de corrigir isso. É como se fosse uma tarefa diária. Quando eu fui ler Horizontes da Fala, eu fiquei desesperada, porque eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Dá vontade de ficar mudo. Porque você fala, hoje eu vou fazer o exercício número 1. É irresistível não comentar. É tão difícil, né? E aí eu falei, gente, o pensamento parece que ninguém tá vendo o que você tá pensando, mas a fala. Tinha dia que eu saía para jantar com meus amigos, eles falavam, e aí, nenhuma novidade? Eu ficava muda, porque eu não tinha nada de bom para contar. O que eu tinha para falar é que alguém era um comentário, era uma fofoca. E ó, vou te falar, foi muito, muito difícil. Depois que eu comecei a fazer essa aula, comecei a reler Horizontes da Mente, Horizontes da Fala. Quando você lê os dois, você vai para os Horizontes da Vida, ele te dá um guia, assim, como se fosse uma conduta para você colocar em prática aquilo que você aprendeu. Então, assim, é um exercício que eu faço que me ajudou muito algumas pessoas da minha família, e eu deixo essa dica para vocês, já como um roteiro de revitalização dos fluidos para a gente manter a saúde. É a primeira dica que eu dou para revitalização. A leitura de livros bons, da codificação espírita, as obras de André Luiz. Durante o tempo que a gente está lendo um capítulo, por dia que seja da obra do André Luiz, a gente se conecta tanto com aqueles personagens que a gente vai ficando cada vez mais satisfeito com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, a nossa vida vai melhorando, a nossa rotina vai melhorando. E aí, o que a gente conclui com isso? Todos os males do nosso corpo, eles têm origem nos distúrbios do nosso corpo espiritual. E que esses são causados pelas desordens dos nossos pensamentos, as quais, por sua vez, são originados dos desvios dos nossos sentimentos, das doenças morais ou das doenças da alma. Tudo está interligado. Imagina, os desvios dos nossos sentimentos causam desordem do nosso pensamento, distúrbio no nosso corpo espiritual e, consequentemente, uma enfermidade física. É esse o caminho. Portanto, somos fonte de nosso sofrimento, sendo o desenvolvimento moral a matriz de todas as nossas curas. Nós geramos as nossas doenças e, portanto, só nós podemos produzir a nossa cura. O médico, nós como médicos, nós somos instrumentos. Muitas vezes a gente consegue atuar parcialmente sobre o quê? Sobre a cura física, mas a cura espiritual vem da reforma íntima de cada um. E muitas vezes nós não conseguimos nem atuar na cura física. Por quê? Porque o paciente é diabético e não faz dieta, porque o paciente é etilista, tem anemia e não para de beber, porque o paciente tem um enfisema, tem um nó de pulmão e não para de fumar, porque o paciente é obeso, tem um monte de fator de risco para infarto e AVC e ele continua sedentário. Então, nós médicos, nós não temos o poder de curar. O poder de cura está na mão de cada um, de cada paciente. Quantas terapias de cura são todas elas de apoio? Vão criar oportunidades para a nossa autocura.
que é a única forma da gente sarar realmente. Desde as terapias mais materiais e grosseiras, como cirurgia, tratamento químico, alopatia, que são as medicações que nós tomamos, o energético, homeopático, até as formas mais sutis de terapia fluídica, os passes, cromoterapia, não haverá cura se não tiver uma reforma íntima. Pensem nisso. E às vezes a gente está aqui pensando, assistindo essa aula, e a gente está pensando só no paciente, naquele paciente que chega na casa espírita, mas a gente tem que estudar e pensar em nós. A gente tem que voltar esse olhar para nós mesmos. Como é que eu, médica, com uma lesão espiritual, vou ajudar um paciente meu se eu não enxergar essa dinâmica? Como que eu vou conseguir fazer com o meu paciente sare? E eu não sou melhor que ninguém. Como eu disse no começo, quantos pacientes me ensinam, quantos pacientes me tratam perispiritualmente? Basta a gente ter a humildade de enxergar a todos como irmãos, né? Como amigos de jornada. E aí, essa é a medicina do futuro. Esse slide é muito interessante e vale a pena vocês printarem a tela. Eu roubei ele do Rodrigo Bassi no congresso agora de 50 anos da Sociedade Espírita. E se vocês virem, eu coloquei aqui em anexo essa fotinha dos corpos. Então, do lado direito aqui, a gente está vendo corpo físico, por exemplo. Medicinas alopáticas é o tratamento do corpo físico. O corpo físico está em vermelho. Como que a gente vai tratar o corpo físico? Alopatia, cirurgia, coisas da medicina terrestre. Já o corpo vital, o dupletério e o perispírito, que são a segunda e a terceira foto, o que trata esses corpos? Terapias naturais, fitoterapia, floral, medicinas comportamentais, como homeopatia, acupuntura, terapia corporal e motora, quando a gente tem a consciência corporal, terapias bioenergéticas, no caso do reiki, do passe, do jorei. É muito interessante esse slide porque ele explica como as terapias vão atuar nos diferentes corpos sutis que temos. Então, no corpo mental, que é esse que está fazendo a conexão entre o perispírito e o espírito, o que vai atuar nele? Terapias mente, meditação, relaxamento, psicoterapia, no caso do atendimento fraterno, por exemplo, terapias artísticas, né? Arte-terapia, musicoterapia, arte, práticas espirituais e religiosas, a prece, o trabalho no bem. Tudo isso vai estar canalizando, revitalizando o corpo mental. E o espírito? Através do autoconhecimento, da transformação íntima, do significado, do propósito, da gente descobrir qual é a nossa missão na vida, da gente desenvolver a nossa fé, porque cada vez mais eu vejo que a fé é uma conquista que nós temos, né, que nos dá esperança para vencer os obstáculos, para estudar, para conhecer, para que a gente tenha cada vez mais força e vontade de estar junto de Deus, com Deus. E o Evangelho de Jesus, que é o nosso maior presente, é o nosso roteiro, né? Através da caridade, através do amor que a gente tem ao próximo. Então, se a gente parar para pensar, esses são os mecanismos de revitalização. Aqui é um resumo da nossa aula. Como que a gente pode se revitalizar? No corpo físico, no corpo vital, na parte perispiritual, no corpo mental e no espírito. Fazendo o quê? Ah, meu Deus, o que eu vou fazer? Gente, em vez da gente ficar falando mal das pessoas, em vez da gente ficar na ociosidade e não estudar, em vez da gente ficar reclamando da vida, buscando vários médicos, diferentes centros espíritas, a força está em nós mesmos. Vamos tentar ser disciplinado e estudar. Vamos tentar curar cada parte do nosso corpo. Vamos fazer acupuntura, vamos tomar passe, vamos se candidatar a um trabalho voluntário, vamos fazer prece por nós e pelo próximo.
Tudo isso são mecanismos que nós vamos criando, formando como se fosse um escudo em volta da gente, construindo a nossa defesa, né? Aumentando a nossa imunidade, o nosso conhecimento, atuando na nossa reforma íntima. Então, ficam algumas certezas. A gente não pode culpar ninguém, a não ser nós próprios, pelo nosso próprio estado atual. A remoção dos nossos resíduos malsãos não serão nunca um processo agradável. E muitas vezes vai precisar de muita etapa, de muita reencarnação para a gente concluir isso. É muito difícil a gente mudar, mas eu quero mudar. Eu quero dar um passo. Eu não quero voltar para a espiritualidade e olhar para trás e falar: nossa, eu tive uma boa família, eu tive escola, e não aproveitei a oportunidade. Ou eu não tive nada disso, mas eu tive o conhecimento da doutrina e não usei, não ajudei ninguém. Nunca vai faltar ajuda na nossa atuação. Contudo, só a nós cabe a nossa iniciação para que a gente o quê? Conclua o que a gente deseja. Por isso que a gente vê vários livros, Pensamento, Vontade e Vida, Vontade de Pensamento. Por quê? Porque a vontade é o que dá o link. A vontade é como se fosse o start. É como se você tivesse que ir lá e dar a partida no carro. É a vontade. Ela muda toda a conexão em volta da gente, ela nos muda o nosso padrão vibratório. É primordial a remoção do lixo mental que se acumula na nossa porta. Mas também é importante o quê? Que a gente deixe de produzir esse lixo, a fim de que a gente possa chegar a uma limpeza total. Não adianta nada a gente ficar removendo, mas a gente está produzindo. Então, o exemplo que eu falo sempre para o paciente, que é diabético, eu falo assim: não adianta o senhor tomar insulina e continuar comendo. Não adianta o senhor tomar insulina e não fazer a dieta correta. A insulina não vai fazer milagre. A senhora consegue, por exemplo, enxugar uma garagem, puxar o rodo, se a senhora esquecer a torneira ligada? A senhora nunca vai conseguir. A senhora vai cansar de trabalhar e não vai secar a garagem. E é a mesma coisa aqui. Não adianta nada a gente ficar limpando o lixo mental se a gente não tem a iniciativa de parar de produzir. E aí volta para aquele roteiro sobre a transformação, consertando a nossa mente, a nossa fala e o nosso dia a dia, né? O tratamento do corpo físico, ele é necessário a partir do instante em que a gente está encarnado. Mas cuidar do corpo e esquecer da higiene moral é criar o quê? Abrigo para novos males. Então, eu acho assim que eu tentei ser o mais clara sobre essa parte de fluido que a gente aprendeu na segunda aula, sobre a forma como a gente pode atuar sobre esse fluido através do nosso sentimento, através dos nossos pensamentos e principalmente através da nossa vontade, sempre supervisionando o que? As nossas atitudes, as nossas intenções, né? O que sai das nossas mãos, da nossa boca, o nosso exemplo. Uma vez eu aprendi com uma senhora que eu amo muito, não sei se eu comentei com vocês na primeira aula, que muitas vezes nós somos o único evangelho daquele que está do nosso lado. Então, nós temos todo o potencial de autocura. E essa autocura, mesmo que ela seja assim, a conta gotas, ela tem que começar. Ela tem que se iniciar, né? E vamos começar hoje, vamos começar junto. Vamos aproveitar essa oportunidade desse curso. Nós estamos aqui abertos, ninguém é expert em nada, nós estamos só dispostos a estudar isso, nos colocando inteiramente à disposição para dúvidas, para comentários, para tudo que vocês possam acrescentar. Quem tiver mais ideias, roteiros para que a gente possa se revitalizar, está sempre aberto, vai nos ajudar bastante, né? Vamos nos unir. E para finalizar, o maior e mais completo compêndio médico alguma vez escrito é o Evangelho.
ditado pelo único e verdadeiro médico que já deambulou pelo planeta, que foi Jesus, que recomenda para todas as doenças que podem afetar a humanidade um único remédio, o amor, e que prescreveu, como fórmula posológica, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A via de administração é muito simples. Não façamos ao próximo o que não gostaríamos que nos fizesse. Se assim procedermos, ficaremos curados de todos os nossos males e encontraremos a felicidade eterna. Então, é com esses exemplos de Jesus, é que esse maior remédio que a gente tem, que é o Evangelho, que eu me despeço de vocês, muito agradecida pela oportunidade de tudo que eu aprendi durante a elaboração dessas aulas, né? Que eu tive a certeza que a maior paciente sou eu mesmo. Sou grata a Deus a oportunidade, que nós nos sintamos abraçados por Jesus, revigorados, na certeza de que nós vamos conseguir cada dia mais caminhar rumo à nossa cura. Um grande beijo a vocês e muito obrigada.